Oi, pessoal! Essa história é lá da nossa plataforma de apoiadores. Se você ainda não é um user apoiador, apoiadora, o link para apoiar o podcast está aqui na descrição do episódio. A gente tem 2 episódios por semana novos, além dos que já saem aqui na plataforma gratuita, tá? Essa semana, gente, a Keila tá dodói, ela tá com a garganta ruim, então ela não conseguiu gravar, por isso a gente tá trazendo essa história que tava lá no nosso apoio para vocês. Mas a nossa musa também quer opinião, então entre lá no grupo do Telegram pra comentar, tá? Beijo! Oi, Keila hoje por aqui. Bom, essa história carrega um pouco de sexo, vai falar um pouco de religião e tem um conflito muito sério para a pessoa que escreveu pra gente, tá? Então assim, estamos agora em 2025, essa história aconteceu em 2020, então é uma história bem contemporânea e a nossa musa colocou alguns detalhes do jeito que ela queria e eu vou fazer da maneira que ela pediu. Então, o nome dela na história vai ser Bruna e o parceiro dela vai ser Bruno. E bora lá pra história de hoje. Mas então, eu conto ou você conta? E a história deles começa lá em 2017. Os dois são de uma igreja cristã e dentro dos preceitos da religião deles, né, tem lá as ideologias de que eles precisavam casar, virgem, porque na religião deles acredita-se que um homem e uma mulher, quando tem um ato sexual, eles estão fazendo um pacto de sangue, um pacto também espiritual, que vai ligar a vida deles para sempre. Então, tudo que tem, né, de uma geração da família de um vai conectar com a do outro. Então, tudo que tem de não resolvido espiritualmente na vida de um vai poder impactar na vida do outro. Então, nessa religião, eles entendem que o casal, ele precisa, antes de fazer planos, casar, estar alinhado, etc e tal, ele precisa saber que eles vão se tornar meio que um só. Espiritualmente falando e dentro aí das intimidades, vamos chamar assim, tá? Então, a Bruna e o Bruno se conheceram na escola, ainda no 3º colegial. E aí, um dia, no intervalo, a Bruna tava lá comendo um salgadinho e o Bruno fez aquela brincadeirinha, sabe, que adolescente faz? Ah, me dá um pouco e tal, eu tô com fome, não sei o quê. E aí ela começou a dividir o salgadinho com ele. E isso passou a ser um hábito. Ele abria um salgadinho e ir lá oferecer para ela e ela oferecer para ele. Nisso, eles começaram a flertar e tal. E ela já sabia que ele era dessa religião, né, de uma igreja, que não era a mesma que a dela, mas estavam dentro dos mesmos princípios cristãos. Então, a Bruna falou que ela não queria ser muito direta, que ela estava apaixonada por ele, porque ela sabia que corria o risco dele não ser um cara muito fiel aos princípios da igreja. E aí, gente, tudo que eu vou contar aqui é dentro da experiência da Bruna, no mundo que ela vive, a visão de mundo que ela tem, do jeitinho que ela acredita, tá? E aí ela falou assim: tinha muitos garotos na igreja, até algumas meninas também, que na adolescência tinham cargos importantes dentro da igreja, cantavam, ou eram do grupo de oração, os meninos eram da banda, e alguns eram filhos de pastores. E não tinham essa conduta, né, de seguir essa ideologia ali primeira, que seria um valor de vida, né, e o contrário disso é o pecado. Então, ela sabia, né, que corria o risco dele ser um cara legal, mas contra os princípios que ela acreditava. Então, ela foi bem devagar, eles se encontravam ali sempre na escola, ou quando tinha uma aula vaga, ou às vezes na entrada, mas nunca na saída. Porque, por exemplo, a Bruna, ela tinha a ideia de que se você ficasse na porta da escola, depois que a aula acabasse, né, isso não era coisa certa, isso não era coisa de menina correta fazer, que se você fizesse isso, você estava demonstrando que você não tinha o que fazer em casa, que você não era estudiosa, e que você provavelmente estava desobedecendo seus pais, porque você estava ali à toa, sabe? Então a Bruna se considera uma menina, hoje uma mulher, né, mas ali naquela época uma menina, que seguia tudo direitinho, de acordo com o que ela aprendia em casa
ir na igreja. E ela disse que ela não se arrepende de ser assim, que isso foi muito bom para ela, porque ela foi assim na faculdade, ela era assim na escola, ela é assim no trabalho. E hoje ela tá grávida. E ela percebe que ela é assim também durante a gravidez, né? Fez lá todos os exames certinho, tem uma planilha com tudo planejado, das coisinhas da filha, é uma menina. E os exames que ela precisou fazer, a dieta, o que ela podia comer, sabe assim? A Bruna é essa pessoa. Então, voltando lá para 2017, eles estavam flertando, aquela coisa toda. E um dia, o Bruno falou para ela, vamos orar? Porque dentro de algumas religiões, como a da Bruna, você precisa orar para Deus antes de você começar a ter um relacionamento, né? Em algumas igrejas, inclusive, até beijo na boca é orientado que se evite, para não correr o risco de ficar excitado e aí cometer o pecado da fornicação, que é quando você se pega, se amassa, passa a mão, sei lá, na bunda, no peito, na virilha, todas essas coisas, né? Então, algumas igrejas não vão falar que isso é pecado, mas diz que para você não chegar no lugar do pecado, é melhor que você evite esses steps, né? Não se coloque nessas situações. E assim, né, gente? A gente sabe, adolescente, hormônio, a gente tá se descobrindo, tudo que é fisiológico acontecendo ao mesmo tempo. Tá na escola, todo mundo mostrando o corpo, querendo ser legal, cool, não sei o que lá, beijinho na boca, primeiro beijo, tudo isso acontecerá ao mesmo tempo. E a Bruna ali, tentando levar um pouco do mundo dela, da igreja dela, dos valores dela, pra escola, pras relações, pras amizades e tal. Então ela começou a flertar com o Bruno ali com aquele negócio do salgadinho, mas ficou com medo, né, de ir além disso. Até que ela foi surpreendida. Ele chegou e falou isso pra ela, vamos orar? Porque eu tô sentindo uma coisa por você e eu acho que é importante a gente fazer isso. Nesse dia, ela ficou tão feliz, que ela nem conseguiu comer mais o salgadinho. Sabe quando você tá muito empolgado com alguma coisa e aquilo tira seu apetite? Foi assim que a Bruna ficou. Aí foram passando alguns dias, ela foi pra casa dela, orou, contou pra uma amiga que era tipo uma líder, né, lá da igreja, que acompanhava ela na célula. A célula é um grupo, né, das pessoas da igreja que se reúnem para discutir temas da Bíblia e sempre tem alguém ali como líder, orientando e tal. Então, nessa época, uma mulher um pouco mais velha, que já era noiva, que seguia o seguinte rolê. Ela era noiva, mas ela nunca tinha beijado o noivo dela. Eles estavam juntos há 1 ano e o casamento já estava marcado para eles seguirem ali todos os preceitos da religião da igreja deles. Então, a Bruna correu para contar isso lá para Fátima. E aí a Fátima falou, olha, vamos orar juntas e você também vai orar lá na sua casa, quando você for, né, dormir, aquela passagem lá, feche a tua porta e fale com o Senhor você mesma e tal. Mas uma vez por semana, quando elas se reuniam na célula, a Fátima tirava uns minutinhos para perguntar para ela como é que estava essa história e tal. E no final da conversa, elas oravam juntas. A Fátima meio que conduzia, né, uma oração ali em prol da Bruna e do Bruno e desse relacionamento que estava nascendo no coração deles. Aí, gente, 3 semanas depois, a Bruna já tinha certeza. Ela estava muito envolvida e apaixonada pelo Bruno. Ele convidou ela para ir num culto da igreja dele. Era um dia de domingo e ela foi. Para ela foi um pouco difícil, porque para ir na igreja dele, ela teve que faltar na dela. E ela tinha essa coisa assim muito rígida de ir todo domingo. Mas ela foi e tal, falou que foi muito bom, que ela gostou da palavra e tal. E aí, na hora de ir embora, o Bruno acompanhou ela até a casa dela, não fez nada, assim, não tentou aproveitar da situação, porque esse era o receio dela, né, de se decepcionar com ele. E aí, foi lá pra casa dele e tal, né, deixou a Bruna na porta da casa dela e foi pra casa dele. E a coisa foi acontecendo assim com frequência. De vez em quando ele ia na igreja dela, ela ia na igreja dele, um deixava o outro na porta de casa. Eles moravam bem perto. O Bruno morava um pouco depois da casa da Bruna, então às vezes ele fazia um caminho diferente lá vindo da igreja, e aí ele ficava na casa dele e ela ficava na casa dela. Eles gostavam de fazer isso pra fazer coisas diferentes. Por quê? Porque eles não iam muito, né, sair juntos e tal. E no meio do caminho da casa dos dois, tinha uma sorveteria. Sabe aquela sorveteria de self-service, assim, que você vai lá e bota tudo que você quer, e tem chocolate, tem não sei o que lá de goma? Era assim. E aí, a coisa foi rolando por 2 meses, até que eles foram conversar com os pastores, né, das suas igrejas e com seus pais. Os pais da Bruna, os pais do Bruno. E
os pastores da igreja dos dois. Falaram que queriam namorar, e ali o pastor da igreja da Bruna falou, olha, aqui na nossa igreja a gente orienta que os jovens que querem se relacionar estejam sempre assistidos pelos pais ou pelos seus líderes de célula e tal, que não marquem encontros sozinhos ou à noite, né? A gente respeita que tem a educação dentro da casa de vocês, mas vocês, enquanto pais, frequentantes da nossa igreja, batizados, a gente acredita que vocês também estão de acordo com isso. Então, enquanto pastor, eu preciso dar essa orientação, né? Não encarem isso como um sermão e tal. Aquela coisa toda, pipipi, popopó. E aí, o pai da Bruna ficou super orgulhoso, né, da fala do pastor e tal, e só falou assim, pastor, amém, tô debaixo da tua bênção, e eu espero que a Bruna e o Bruno também estejam debaixo da minha bênção e da tua bênção, porque na igreja evangélica eles têm umas hierarquias, assim, né, espirituais, ou tipo de cargo, coisas assim. Então, é muito comum falar isso. E aí, assim, gente, tô falando com bastante propriedade porque eu já frequentei igreja evangélica quando eu era criança, adolescente e tal. E eu troquei essa ideia com a Bruna também, porque essa é a visão de mundo que ela tem até hoje. Ela acredita nisso, a vida dela funciona desse jeito. E eu tô conversando aqui com vocês, né, como eu conversaria com qualquer amiga minha sobre esse assunto, né, sem trazer nenhum nível de criticidade. A Bruna ainda falou, pode contar do seu jeito, né, eu sei que vocês são bem livres no jeito de falar, por isso que eu tô trazendo aqui essa conversinha de bastidores pra vocês. E aí, tá, aconteceu isso, que bênção, não sei o que, tal. E aí começaram a namorar, tudo desse jeitinho, gente. O pai da Bruna era um pouco mais rígido, ele tava sempre ali junto, às vezes levava eles até a praça de alimentação do shopping, ia fazer alguma coisa no shopping mesmo, dava ali. hoje vocês vão ficar 2 horas aqui, hoje 3 horas. E isso durou 1 ano também. Nisso, eles terminaram a escola, e eles estavam esperando terminar a escola para começar os preparativos do casamento. No final daquele ano, eles terminaram a escola e já começaram a preparar o casamento para o meio do ano seguinte, ou seja, ia ser 1 ano e 3 meses de namoro. E aí, a Bruna muito feliz, o Bruno muito feliz. O Bruno já trabalhava, porque o pai dele tinha uma mecânica, então ele trabalhava com o pai dele ali. Os pais da Bruna estavam dispostos, né, a arcar com todas as despesas para ela. Eles tinham essa condição, né, eles são uma família de classe média ali. Porque o pai dela queria que ela estudasse, mas ele queria que primeiro ela vivesse a santidade da vida cristã, então que ela tivesse o casamento, o marido, e depois ela se dedicasse a estudar a profissão dela, que o pai dela ia financiar os estudos dela. E isso aconteceu dessa forma. No meio do ano seguinte, eles casaram na igreja da Bruna. E com isso, o Bruno passou a frequentar essa igreja. Então vamos pensar aqui um nome fictício, né? A igreja Domiciliana e a igreja Dulcelina, né? O Bruno era da Domiciliana e começou a ir na igreja Dulcelina do Poder do Amor. E aí ele tava lá se identificando com a igreja e tal. Quando eles casaram, eles tiveram ali o ato sexual. Eu até perguntei pra Bruna, tá? Vou contar aqui pra vocês o segredinho. Falei, Bruna, e como é que foi, hein? Essa parte, né? 1 ano e 3 meses de namoro. Vocês conseguiram cumprir isso? Como é que foi? E ela disse que sim, gente. Ela falou que eles deram um beijo de língua nesse 1 ano e 3 meses. Quando faltava 3 meses pro casamento. Num acampamento que eles foram da igreja. Em que meio que as pessoas esqueceram eles sozinhos, tirando lençóis do varal, tipo na parte de trás da casa que eles estavam. E nisso eles começaram a brincar, estiveram muito perto e se beijaram. Ela disse que pra ela foi assim, muito bom. Ela ficou muito excitada, que ela ficou molhada, assim, foi aquela coisa assim, Nossa, então quando eu casar vai ser aquela coisa incrível, vou transar com meu marido, eu amo ele mesmo, meu corpo, né, funciona direitinho e tal. Ela falou que às vezes quando eles estavam muito perto, em outras situações, mesmo sem beijar, ela percebia que ela ficava excitada também. E o Bruno sempre foi muito... eu quase falei, né? Muito respeitador. Mas, na verdade, ele tava cumprindo a parte dele, né, gente? Isso aí não tem como, vocês sabem como que eu sou aqui, como eu avalio as coisas. Eu gosto de dar o nome à coisa do jeito que ela é, né? Então, se o acordo deles era esse, ele tava, né, minimamente cumprindo o acordo. Mas, a gente sabe que a gente tá falando de um rapaz, né? Então, acho que é importante valorizar quando um cara cumpre aquilo que ele se compromete num relacionamento, né? Pelo menos eu acho. E aí, se
vocês acharem diferente, me dá um salve também. Mas foi isso. Então a Bruna tava muito feliz, né? Todo mundo apoiando, família apoiando, tal. O casamento aconteceu. Eles foram pra lua de mel, eles foram pra uma praia ali na região litoral norte de São Paulo. Ficaram uma semana lá, transaram, foi maravilhoso. Ela falou que eles transaram. E transaram sem camisinha, né? A primeira vez dos dois. E aquela coisa linda e maravilhosa. Aí voltaram pra São Paulo, ela já foi na ginecologista, porque ela não queria engravidar. O foco dela seria os estudos. Passou 1 mês, 2, 3. Eles tinham o hábito de fazer jantar um pro outro uma vez por semana, que normalmente era na sexta-feira. E aí, sábado e domingo, eles estavam ali na igreja. Ia almoçar na casa da família, ou da Bruna, ou do Bruno. E às vezes na casa do pastor. E aquela coisa toda acontecendo. Aí, conforme foi passando o tempo, a Bruna percebeu que o Bruno foi esfriando, sexualmente falando. Que é aquela coisa, assim, depois do jantar, eles se pegavam, às vezes até durante o jantar eles se pegavam e ficavam muito excitados, né? Os dois. Foi ficando meio morna. E aí, às vezes, ela pensava, Pode ser que ele tá mais cansado hoje e tal. Aí ela começou a fazer a faculdade, então mudou um pouco essa rotina, ela começou a achar que era por causa disso também, então passaram a fazer esse momento dos dois no sábado, só que aí tinha coisa da igreja, então cada hora ela achava que era uma coisa. Até que um dia, eles estavam assistindo televisão, né, em casa, um dia de semana comum, e aí ela levantou para pegar pipoca no micro-ondas. Quando ela levantou, ele colocou a mão na bunda dela, e ela ficou meio que parada em pé, vou contextualizar. Os dois sentados no sofá, um do lado do outro, e ela levantou, então ela ficou meio que na frente dele. Ele continuou sentado no sofá e colocou as 2 mãos assim na bunda dela e ficou segurando, acariciando. Aí sabe quando a pessoa vai colocando os 2 dedões assim, ó, embaixo da polpa da bunda? Aí ele foi indo por ali, foi indo mais. Ela foi ficando excitada, a coisa foi ficando boa. Ela foi indo meio que pro lado, subindo em cima do sofá. E ela ficou meio que apoiada no sofá de 4. Então, ali onde fica as costas, ela colocou as 2 mãos segurando. E ele só segurando a bunda dela, do jeito que ele ficou desde o início. E ela foi mudando de posição ali. E colocou os 2 joelhos ali onde a gente senta no sofá, né? E ele ficou em pé. Nisso, ele abaixou as calças da Bruna. Começou a lamber a polpa da bunda dela. Lambia os dedos e colocava a mão ali na buceta dela e tal, até que ele começou a colocar o dedo no ânus da Bruna. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Na religião deles, inclusive nas orientações da igreja dos dois, não é permitido sexo anal. Então eles nunca falaram sobre isso. O Bruno nunca falou que ele gostava disso. Porque até aqui, como eu disse, ele cumpriu tudo que eles combinaram, né? E nesse dia, ela ficou um pouco paralisada, sem saber o que fazer, mas ela também ficou pensando, A gente não tá transando muito, vou deixar ele fazer uma coisinha diferente, se eu me sentir mal, a gente conversa depois. Só que conforme a coisa foi acontecendo, ele foi colocou o dedo, né, no ânus dela, e a mão ali na bunda acariciando, cuspiu e colocou o pau no cu da Bruna. Sem dar um beijo na boca, sem que ela ficasse lubrificada ali mesmo, né? Mesmo que para ajudar, vamos dizer assim, que da parte da frente se distribua para a região de trás. E aí ela ficou muito tensa e a cabeça dela entrou num conflito, que foi: eu não posso pecar, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas é o meu casamento, o meu marido tá precisando disso, talvez ele tá cansado, ele precisa de coisas diferentes, eu tenho que agradar ele, e agora? Então ela nem conseguiu saber o que o corpo dela estava sentindo, se ela estava achando bom, se ela estava achando ruim, porque ela estava muito presa nas ideologias, nas preocupações que ela tinha ali. E nisso, o Bruno lá, botando. Quando terminou, ele deu um tapa assim na bunda dela e meio que foi subir na calça dela de volta. Ela ficou ali parada mais um pouco, levantou sem olhar para trás, foi pro banheiro. No banheiro ela se sentiu muito mal, chorou. E aí ele bateu na porta. Bruna, você tá bem? E aí ela meio que nervosa, sem saber se falava pra ele na hora, ou só esperava um pouco mais pra dizer pra ele que ela tava se sentindo mal, decidiu falar que tava bem, porque ela não sabia o que falar pra ele. Ela não sabia se ela ia pro lado do pecado. Não, o que fizemos foi errado, você sabe que a gente não pode fazer sexo anal. Ou se ela falava o que aconteceu. Eu me senti
um objeto, um buraco ali. Queria dizer, assim, pra ele o que ela tava sentindo. Nisso, ela ficou mais uns minutos no banheiro. Quando ela saiu, ele tava sentado no sofá normal, comendo pipoca, e fez assim. Senta aqui, amor. E aí ela sentou, ficou ali do lado dele. Ele, você tá bem? Ela disse que sim, dormiram e passou o dia seguinte. No dia seguinte, ela foi conversar com aquela moça, né, da igreja, a Fátima, que orientou, apoiou ela durante todo o período do relacionamento deles, até aquele momento. E ela contou pra Fátima, e conforme ela foi contando, ela foi lembrando que ela se sentiu desconfortável, que até ficou um pouco dolorida. E a Fátima, gente, disse o seguinte, que eu me surpreendi, tá? Essa parte aqui eu não vou mentir. A Fátima falou, Não, é assim mesmo. Assim como a gente também tem as nossas intimidades, né? De ir lá, se trancar no quarto e orar e fazer nosso jejum, fazer as coisas que a gente não conta pra ninguém, só pro nosso marido. A gente tem que ter os nossos segredos com os nossos maridos. Que não inclui o pastor, não inclui a igreja, não inclui ninguém. eu achei muito legal, porque eu, né, assim, eu concordo que tem coisas que só cabe às duas pessoas que estão participando pensar se aquilo serve ou não pra eles. Mas aí, gente, eu não tenho religião, né? Então, na cabeça da Bruna, tinha a ver com a religião primeiro e o que eles queriam fazer depois, sabe? E como ela seguiu a vida dela tudo muito certinho, tudo muito bonitinho ali dentro do que ela acreditava, ela ficou muito mal, porque ela achou assim, Se eu falei pra Fátima que eu confio, que eu admiro, né? Eu admiro ela enquanto mulher de Deus, enquanto um casal, ela e o marido dela. E ela tá me falando isso, então eu vou ter que aceitar estar em pecado por conta do sexo, por conta do jeito que meu marido quer fazer sexo. e ela foi pra casa, passou alguns dias, e eles continuaram transando normal, assim, né, só fazendo sexo na vagina ali, mas ainda assim aquela coisa meio morna, meio rápida, e que de vez em quando, por exemplo, ela saía do chuveiro, cabelão molhado, que ela tem um cabelão longo, cabelão molhado, jogava pra lá, jogava pra cá, e penteava, e jogava, e aí colocava um vestidinho ali mais curto, passava na frente do marido e ele não dava atenção. Isso foi deixando a Bruna mal, triste, se sentindo mal com a aparência dela. Aí ela começou a achar que ela tinha que emagrecer, começou a fazer dieta, aí quis fazer coisa diferente no cabelo, foi lá, fez um iluminado nas pontas do cabelo. E nada disso trazia aquele fogo, né? O desejo que ela via nos olhos do marido antes por ela não aparecia mais. Até que um dia eles estavam na cama conversando, já prontos pra dormir, e ela virou de costas pra ele. E aí ele abraçou ela, colocou a mão na bunda, e aí ela percebeu que algo podia acontecer. E aí ele falou, você tá com sono? E ela não respondeu. E aí ele perguntou de novo, e aí ela falou que sim, que tava com sono, mas que queria fazer ele feliz. E lá foram eles. De novo, fizeram sexo anal. Quando acabou, ela levantou, foi no banheiro, se sentiu mal de novo. Mesma coisa. Voltou pra dormir, ele não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Tudo normal. Dia seguinte, semana seguinte, até que um outro dia, lá estavam eles na sala e aconteceu de novo. Só que passou a acontecer, gente, só assim. Só assim tinha sexo entre a Bruna e o Bruno. Ele pegava na bunda dela, lambia o cu dela, enfiava lá o pau. Sem que ela tivesse pronta, lubrificada, excitada, ou recebesse algum tipo de carinho que pra ela era importante. Resumindo, né, gente, uma preliminar. Então, além da questão do pecado na cabeça da Bruna, ela começou a achar muito estranha a maneira que ele estava transando com ela. E o que ela fez? Começou a olhar na internet. Nisso que ela foi olhar na internet, aí uma pesquisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Ela escreveu coisas do tipo assim. Por que o homem quer transar direto no sexo anal? E aí foi aparecendo coisas, até que apareceu links de site pornô, com aquele bloqueiozinho, mas escrito assim, sou homossexual, mas como o cu da minha mulher, coisas assim. E a Bruna começou a assistir esses vídeos, e era exatamente como o Bruno fazia com ela. Ele não olhava para o corpo dela. Então ela começou a reparar, né, de fora da cena, assistindo outros vídeos, o cara, quando fazia essa encenação, ele não olhava para a mulher, não olhava para o corpo dela, não passava a mão no cabelo, que são coisas que para Bruna tinha a ver com um homem ter vontade de transar com uma mulher, um homem hétero. A Bruna entende, né, que tem pessoas que são gays e que isso tem a ver com
como a pessoa nasce, orientação sexual, que não é escolha. Ela não é aquela pessoa bitolada com essas coisas, não. Que eu achei também muito legal, embora ela se utilize da religião, né, como base para a vida dela, para as escolhas dela. Mas ela não acha que isso serve para a vida das outras pessoas. Tanto que ela não é aquela pessoa que fica pregando, falando pros outros. Muito legal, tá, Bruna? Porque quando eu era, eu cometia muito esse erro. E eu acho que não é legal impor nada pra ninguém. Que a gente acha que é bom pra gente, né? Enfim. Então, ela achava que isso, né, esse jeito de transar, tinha a ver com um casal hétero, homem e mulher. Que o cara pegava no cabelo, né? Ela sempre foi muito vaidosa, com o cabelo, com as coisas dela. Tava sempre de unha pintada, perfume, passava creme no corpo, passava hidratante na frente dele. Tava sempre com uma roupinha diferente pra dormir. Então, ela se considera uma mulher atraente, uma mulher que se cuida, uma mulher que tá ali disponível, que eles têm trocas legais, que eles conversam, que eles pagam as contas, né? Que tudo isso é importante, né, gente? E principalmente quando a gente pensa em transar. Porque pra mulher, tudo tá englobado, né? Quando a gente tá num relacionamento, quando a gente tá na vida solteira aí, é outra parada. E claro, né, gente, tem vários tipos de relacionamentos, mas aqui eu tô falando especificamente num modelo de relacionamento, vamos dizer assim, hétero, enquanto se está num relacionamento hétero, em que a gente tem que lidar com as burocracias da vida e as mulheres ficam mais sobrecarregadas do que os homens, enfim, acaba que, em maioria, uma mulher é muito mais feliz quando o cara que ela transa passa segurança pra ela em outras áreas da vida. Isso é fato, né? Tanto é que quando o cara é meio merda, assim, o que ele mais reclama é que a mulher não quer transar com ele. E às vezes a mulher nem sabe falar que é por conta disso que ela não tem interesse no cara, né? Mas se a gente investigar direitinho, tá ali a coisa. O cara não faz a parte dele, não faz as coisas de casa e, tipo assim, às vezes não arca com as coisas financeiras ou não ajuda com as crianças, né? Não faz a parte dele também com as crianças. E aí fica tudo muito difícil, a mulher fica muito sobrecarregada, ela não tem interesse, tesão, prazer de dar prazer pra aquele cara, né? Pelo menos é a minha opinião aqui. Enfim. E aí, gente, está o grande dilema da nossa musa. Isso, então, desde 2018 é assim. Eles fazem sexo anal. Ela já teve algumas questões, né, assim, de ficar dolorida, de olhar na internet como faz chuca, porque ela percebeu que ela precisava ter alguns cuidados, mas ela nunca conseguiu conversar com o Bruno sobre isso. Ela não consegue. Não faz terapia. Ela não acha que é uma coisa que ela conseguiria falar para uma pessoa, mesmo que fosse um profissional. Ela também já pensou em ir no médico só para ver se o médico fala alguma coisa, mas ela não foi. Ela já pensou em se abrir com alguma outra pessoa, mas não vem ninguém na cabeça dela que ela conseguisse falar uma coisa tão íntima que ao mesmo tempo carrega hoje uma coisa para ela que é: será que meu marido é gay? Será que o meu marido é bi? Essas são as perguntas que ficam na cabeça da Bruna, enquanto o Bruno quer só comer ali o ânus dela. Terminando aqui de uma forma meio cômica, porque a Bruna escreveu. Ela escreveu de outro jeito, mas é exatamente com esse sentido que eu tô trazendo aqui pra vocês. E ela disse: gente, eu não quero dizer que isso é um grande sofrimento, mas eu queria ouvir alguém contando a minha história e, quem sabe, escutar histórias de outras pessoas. Já que ela não tem coragem de falar, ela queria encontrar outras mulheres, outras pessoas, principalmente dentro da religião dela, que passam ou passaram por isso, ou que pensam diferente dela, que pensam como a Fátima, por exemplo, que não disse, né, que faz sexo anal com o marido, mas que deixou bem claro pra Bruna: olha, isso aí que tá acontecendo entre vocês vem antes dos princípios da igreja, da Bíblia e de Deus. E vocês têm que ser felizes. Mas ela não consegue. Então, troquei uns e-mails aqui com a nossa musa, e agora ela também quer trocar com vocês. Então, quem tá escutando, acha que tem alguma amiga, algum amigo que tem história parecida, ou que, né, quer compartilhar, quer falar, manda sua história pra gente e bora conversar, tá bom? Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!